ouvinte, seja bem-vindo à nossa galeria do terror. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje nós voltamos aqui com mais 4 obras de arte, 4 quadros para você analisar da nossa querida galeria. E dessa vez, né, nós temos aqui alguns roteiros escritos pelo Rod Serling, né, Marcos? Então tem muitas probabilidades de coisa boa vindo por aí, né? Sim, tem 2 roteiros escritos por ele e, quando ele é o autor, costuma o padrão de qualidade da série dar uma subida, né. É, E, de certa maneira, vai acontecer realmente um pouco isso nesse episódio. exatamente, né? Eu queria começar aqui puxando o nosso bate-papo aqui com uma coisa importante, um aviso importante. A gente tem feito o piloto dos vídeos no YouTube e o YouTube tá muito restritivo. A gente costumava colocar uns recortes assim do Rod Serling falando, né, com a dublagem em Uhum. português e tal, mas o YouTube não deixa mais subir essas coisas aí. A gente tem um pouquinho de medo até de desmonetizar o canal, né? Vocês sabem como é que É, funciona o YouTube, né? Ele fica avisando, a avisando, avisando. dublagem tem direitos autorais, né. Tem Muitas direitos vezes, autorais. né. Engraçado, essa série nem tá sendo exibida no Brasil e nem o streaming, né? A gente assiste de modos aleatórios aí, né? Mas assim, só para avisar, se você chegou por aqui, você já gosta do nosso trabalho, tá curtindo, lembre-se de colaborar financeiramente, né, com as nossas publicações. Querendo a gente deixar disponível todos os episódios, tem uma pasta exclusiva com todos os episódios de Galeria do Terror, de The Twilight Zone, sabe? Então a gente tem muito conteúdo, né? Então, e para evitar, né? Porque todos os nossos vídeos de Galeria do Terror, gente, estão sendo monetizados. Todos. Desde o primeiro. Não tem um vídeo, porque assim, o YouTube funciona assim. Claro que a gente não ganha receita de anúncios, né? Que nós somos um canal muito pequeno, né? Mas assim, o YouTube basicamente não deixa monetizar nenhum vídeo, nenhum vídeo. Então, a gente não chegou, para vocês verem como é que funcionam as coisas, né? Quando você tem 1.000 inscritos, você pode solicitar que o canal se monetize, né? Então, a gente solicitou, fomos aceitos. Só que muitos vídeos da gente não são desmonetizados normalmente. Só gera receita mesmo pro criador, porque a gente fala de coisas que tem cacos, né? Às vezes você colocar um GIF de Night Gallery já implica, né? Então eu queria Sim. pedir para você levar a sério quando a gente fala sobre apoio. Primeiro porque a gente está tentando esses apoios para poder comprar uma webcam. Leia na descrição, tá? As maneiras de apoiar a gente, via Pix, via Apoia-se. E, né, porque a gente faz esse trabalho, a gente senta aqui, pesquisa, grava, compra aqui as paradas para poder gravar e o YouTube não deixa monetizar o vídeo. Então a gente tá fazendo aqui e fica muito feliz da gente ter audiência. A gente sabe que a audiência desses programas é relativamente grande, mas a gente precisa da sua ajuda para continuar, gente, porque é muito difícil nessa internet quando você não tem patrocínio, a gente não tem patrocínio, quando você não consegue monetizar o que você está fazendo, que você consiga ter alguma renda, nem que seja para poder trocar de microfone, comprar um webcam, né? Então é esse que é o aviso aqui. Se você chegou, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, aperta notificações e tenta nos ajudar na medida do possível, que sempre vai retornar para vocês, tá bom? Avisos dados aqui no começo. Eu quero já puxar o assunto aqui, como eu falei, são 4 episódios, né? O primeiro episódio, eu vou deixar o Marcos contar para a gente poder falar, que eu acho muito interessante, que é o Medo de Aranhas, né? Fears of the Spider. Ele é muito bom esse episódio e ele ele tem uma vibe assim meio até humorística, né? Mas eu acho Uhum. que ele, mais do que isso, ele tem uma coisa de crueldade, sabe? De um ser humano torpe, né? Que é esse cara que ele é um... Dá pra perceber que ele é alguém que faz resenha gastronômica, né? Aliás, uma Uhum. coisa, curiosidade aqui no comecinho, né? Porque a gente tá falando aqui de um ator que, assim, eu sabia que eu conhecia aquela cara dele. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? Quem é esse ator aí, né, gente? E esse ator aqui do Fear of Spider, ele é um ator, por exemplo, de The Stepford Wives, que é um filme. Não sei se você lembra, né, Marcos? Um filme sinistro, o final dele, né? Uhum. Que é aquela cidade onde os caras vão com as esposas, né, com as famílias, e eles transformam as mulheres como se elas virassem robôs, né? Que elas vivem ali para poder se encaixar, né?
dentro do que a sociedade acha aceitável, né? Cozinhar, cuidar dos caras e tal. Eles não querem mais saber dessas mulheres dos anos 70 que são problemáticas, neuróticas, não é? E tal. Ai, elas são cheias né? O feminismo, né? Parece um filme que... Claro, é um filme que tá criticando isso tudo, mas é um filme que ele é um local assim que ser feminista é quase que um crime. E esse ator aqui, que faz esse personagem, que é justamente o cara da gastronomia, o Patrick O'Neill, ele está no Stepford Wives num papel super chave, muito importante, fazendo outro personagem sacana. E eu quero só assinalar isso daqui, porque o Marcos vai contar a história pra gente, vai fazer a sinopse. Mas pra vocês verem que interessante que ele já tem, né, Marcos, esse ar meio malvado, meio debochado e tal. Exatamente. Esse episódio ele conta a história de um cara chamado Justus Walters. Ele é um crítico de gastronomia, basicamente. Ele escreve, né? E tem uma coisa interessante se a gente for pensar, que essas figuras, os caras que escrevem para revistas chiques, para revistas de gastronomia, para revistas de moda e etc., eles já foram alvo mais de uma vez das críticas ferrenhas do Rod Selling, né? Tinha aquele cara, né? A Problem with a Piano in the House, lembra? In the House, também era o cara que arte. também escrevia para revistas chiques e tal. Então, talvez o Selling tenha conhecido algum crítico gastronômico, algum desses caras que escreve para revistas de gastronomia, para revistas de moda e para revistas chiques, digamos assim. E ele devia não gostar de algum desses caras ou devia conhecer os caras e saber que os caras eram meio snobs. E ele adorava retratar os caras como pessoas misantropas, né? Snobs. E aqui, mais uma vez, é o típico fulano misantropo snob. E o que acontece? No caso especificamente aqui desse personagem, ele é um sujeito que ele tem medo de aranhas. Guardem essa informação. Ele fica enchendo a paciência do cara que é o dono do prédio, também zelador, senhorio do prédio onde ele mora, porque apareceu uma aranha na pia e ele vai ficando enchendo a paciência do cara, que o cara tem que dar um jeito de sumir com aquelas aranhas e tal, e aí o cara até briga com ele e fala, gente, tem andar aí que o pessoal tá reclamando de barata, tem outro andar que tem problema com rato, você tá com aranha tá de Deus boa. Me livre morar nesse prédio, né? meu Deus. Mas o que acontece? Além disso, se eu não me engano, tem uma outra moradora que mora ali no... Acho que se eu não me engano, ela mora no andar de cima. Ela é uma bibliotecária. E o que acontece? Ela é uma senhora, mais ou menos assim, meio perto da idade dele. E ela gosta dele. Ela é meio que apaixonada por ele. E ela... Parece que uma ou outra vez ele chegou a tomar café com ela, tomar um lanche com ela, alguma coisa assim, e ela tá muito apaixonada por ele, e ela vai lá, volta e meia, querer vê-lo, querer falar com ele, querer ter mais um encontro com ele pra né, tomar mais um café, bater mais um papo, ou quem sabe alguma coisa a mais. E o cara, como ele já tá num dia em que ele viu aquela aranha na pia, ele já tá uma pilha de nervos, porque viu uma aranha desse tamanho, ó. A aranha que ele vê, eu vou te falar... Nem com a lupa você consegue ver direito, mas o homem já tá transtornado com aquilo. Ele já é normalmente um cara misantropo, ele já é um cara snob, um cara que não gosta muito de gente, e aí, nesse dia, ele é incrivelmente estúpido e ignorante com essa senhora, né? Muito grosso com ela mesmo, toca ela de lá e dá a entender que ela é uma pessoa que não tem nada a ver com ele, dá a entender que ela é uma pessoa desinteressante, pouco inteligente. Nossa, ele usa todos os piores adjetivos que você possa imaginar. Que ela só lê romance Água com Açúcar, que ela tem uma lente cor-de-rosa pra ver a vida, né? Uhum. Ele vê a condição feminina como degradante, assim, ai... Você é burra, Sim. né? Você é romântica, é bem filha da puta o personagem. Mas o castigo vem a cavalo. Vão acontecer algumas coisas aí com esse cara que ele vai se arrepender. Primeiro que ele vai descobrir que essa vizinha dele, ela não é uma pessoa tão inocente assim, né? E ela sabe dar o troco quando ela é ofendida, quando ela é humilhada. E
também esse medo maníaco que ele tem de aranhas vai também nesse dia tomar proporções diferentes. Esse episódio ele foi ao ar em 6 de outubro de 71. E ele é dirigido pelo John Astin. John Astin é, entre outras coisas, ex-marido da Patty Duke. A Patty Duke é a mãe do Sean Astin. E ele, o Sean Astin, que é o Sam, né? Do Senhor dos Anéis. E ele foi pai adotivo do Sean Astin, né? À toa que tem o sobrenome, né? E muito bem. Nós até falamos, inclusive, disso no episódio, não sei se foi no episódio 1 ou 2, né? Uma curiosidade muito boa que você trouxe, né? Negócio da paternidade do Sean Astin, né? Muito legal. Nós já falamos também que ele dirigiu 3 episódios de Galeria do Terror. O John Astin era ator, comediante, mas ele também de vez em quando dirigia algumas coisas e, por acaso, ele dirigiu também episódios 3 da Galeria do Terror. Ele vai ser. O pessoal que não estiver ligando o nome à pessoa, ele é o Gomes da família Addams, da série da família Addams dos anos 60. Isso. Ele também fez a voz do Gomes no desenho dos anos 90. E ele também tem uma coisa muito importante na vida, né? Que ele participou da continuação e da série de TV dos Tomates Assassinos. Ele é o doutor Putrid Gangrene. Então, é um cara que, por ele ter sido o Gomes da família Addams e ter participado da série dos Tomates Assassinos, você já vê que foi uma grande carreira, né? Carreira importante. Mas o roteiro, como você mesma falou, é do Rod Serling, mas a partir de um conto da Elizabeth M. Walter. E esse nosso querido escritor de crítica culinária, misantropo e que tem medo de aranhas, é vivido, você já falou, pelo Patrick O'Neal, né? Que você já citou, que o filme interessante no qual ele participou. A gente já falou dele em outras oportunidades aí em relação a Além da Imaginação. Porque quando a gente falou do episódio The Fear... The Fear. A gente citou que o The Fear é com a Hazel Kurt, né? Sim. A gente citou que ele fez uma série de sucesso com ela, que foi Dick e a Duquesa. Uma série inglesa que os dois fizeram juntos, eles eram protagonistas da série. Ele era um investigador que era namorado de uma mulher que era uma duquesa. Então, tinha essa coisa, né? A série brincava com essa coisa do cara ser um investigador, mas ser casado com uma mulher riquíssima. Enfim. Certo. Só que assim, a grande estrela desse filme, porque o Patrick O'Neal ele era um cara conhecido da televisão, mas a grande estrela desse filme é a atriz que ela vai fazer essa vizinha dele, a vizinha do andar de cima, que é meio que apaixonada por ele. Né? E é a Kim Stanley. A Kim Stanley, quem talvez vá lembrar, quem assistiu o filme Francis com a Jessica Lange. Caramba, Francis é o filme famoso daquela atriz que ela tem uma ascensão meteórica em Hollywood e depois ela cai em desgraça quando ela cai na lista negra do macartismo. Caramba! Filme famoso, filme que foi o grande papel da carreira da Jessica Lange. E a Kim Stanley foi indicada ao Oscar como atriz coadjuvante. Entendi. Ela faz a Lillian nesse filme. Que legal. Ela também, ela é protagonista do clássico do suspense dos anos 60, que é o filme Farsa Diabólica, que ela faz uma médium, ela e o marido, eles sequestram uma pessoa para poder solucionar o sequestro e dar a entender que ela tem poderes mediúnicos. É um clássico do suspense dos anos 60. Ela ganhou BAFTA por essa atuação também. Então, na verdade, ela era uma atriz premiada. E a grande destaque, digamos assim, do episódio é a presença dela, da Kim Stanley, na verdade, né? Nossa, muito E ela legal. tá muitíssimo bem, né, nesse episódio também. Eu achei que ela encarna esse personagem
que, na verdade, aparentemente tem uma certa, tem uma doçura, né? Tem um encanto por esse cara, mas que também, depois de ser humilhada, é muito interessante como ela vai revelando como ela tem também dentro dela uma certa dose de sadismo e como ela consegue se vingar do cara, né? E é interessante como a atriz trabalha esses dois lados, né? Essa certa candura que ela tem, que o cara julga que ela é pouco inteligente, né, por conta desse jeitinho cândido dela, só que ele vai descobrir que ela não é pouco inteligente, dois, ela também consegue ser bem sacana quando ela quer. Mas é isso, basicamente, o filme tem, o episódio, pra mim, ele se sustenta nos diálogos. O Rod Serling, ele, através das falas, das falas desse cara, que são falas cruas, são falas agressivas, são falas que demonstram um total e completo desrespeito pelas outras pessoas, ele vai construindo essa personalidade misantropa, essa personalidade egocêntrica, narcisista e ao mesmo tempo extremamente neurótica e dada a fobias. Ao mesmo tempo, as falas da personagem da Kim Stanley, esqueci o nome da personagem. Elizabeth. Da Elizabeth, também ela vai demonstrando também uma certa fragilidade, alguém que tá ali romântica, sonhando em ter um relacionamento com esse cara, e depois ela vai demonstrando também, através das falas dela, esse caráter também vingativo e até meio sádico que ela também tem. O show tá nos diálogos do Rod Serling sempre, que vão dar peso para esses personagens. O que vai acontecer, só pra gente poder se encaminhar, é que ele vai começar a ver aranhas cada vez maiores, até que num determinado momento do episódio, ele vai ver uma aranha que ela é do tamanho do cachorro, né? Ele fala isso quarto várias dele, vezes, né? Do tamanho de um cachorro. Uhum. E ele pede pra ela, né? Primeiro ele sobe no apartamento da Elizabeth e fala: não, eu resolvi que eu fui muito mal criado com você, quero passar um tempinho aqui contigo, conversar um pouquinho. Ele quer fugir do apartamento que ele acha que tem uma aranha gigante lá. Quer dizer, ele acha, vai saber se não tem mesmo. Provavelmente essa aranha nada mais é, né, do que o narcisismo, a culpa pelo caráter que ele tem tão, né, tão cruel dele, perseguindo ele de uma vez. A gente vai lembrar, esse tipo de metáfora foi usado muito bem pelo José Saramago no filme O Homem Duplicado e depois no filme do Denis Villeneuve, né? É verdade, O Inimigo. quando aparece uma aranha, todo mundo fala: o que é isso, né? What the fuck, né? E é uma metáfora. Eu lembro quando a gente assistiu o Old Boy, que ela fala que as pessoas solitárias viam formigas, né? Aí quando a filha do cara, né? E quando ela tá no metrô, ela vê uma formiga gigante, né? Então, às vezes tem isso, né? Desse animismo, né? Dos sentimentos e tal, fica mostrando essas questões, né? Ele vai ficar no apartamento dela um pouco lá enrolando, só que uma hora ele fala, né, do que ele acha que viu uma aranha gigante lá, e ela logo se toca, que na verdade ele não quer ficar com ela, ele quer dar um tempo no apartamento dela porque ele tá com medo. Aí ela quer mandar ele embora, né? E ele fala: ela não, começa a mas tudo bem, debochar dele, é maravilhosa essa cena. Porque ele é tão malvado com ela, vocês não têm noção. Essa atriz, ela é muito, mas muito expressiva. Você vê a mágoa dela, o choque, né? Ele trata ela feito um lixo. Ele reduz ela a nada, que ele é burra, entendeu? Ela fala assim: você achou o quê? Que eu ia casar contigo numa igreja cheia de flores? Ele é muito malvado com ela. Tipo assim, e deu a entender, né, Marcos, como você falou, que ele, quando tá sozinho, ela tá lá disponível, ele vai lá, sai com ela, sei lá, transa com ela, fica com ela e depois descarta ela feito um lixo. Isso. Ou seja, ele não tem o boy lixo, ele é o velho lixo, porque ele é meu coroa, né? É o coroa lixo. Isso. Mas exatamente, só que aí quando ele demonstra também pra ela esse medo, esse momento de fragilidade dele, ela agarra com unhas e dentes a possibilidade de dar uma lição nele. Ela começa a perceber, porque ele não é convincente, né, fofo? Ela fica assim, ele fica assim: porque a sua como é que é? As suas percepções são muito importantes pra mim. Aí ela joga pra ele: eu entendi, né? Você tá com medo. O que é? Você quer que eu vá lá contigo ver, né? É interessante. Isso, ela vai com ele até o apartamento, ele começa a falar pra ela que tem uma aranha gigante lá dentro do quarto, né? E ela vai olhar o quarto e fala pra ele: não tem nada aqui, tá tudo tranquilo, pode entrar pra você ver. Na hora que ele entra, ela, tranca ele no quarto.
e fala, amiguinho, pode deixar que amanhã eu abro a porta pra você. E o cara é tomado por um total e completo desespero. Tem um detalhe. Quando essa aranha aparece, faz um barulhinho engraçadíssimo, né? Que eu não vou saber reproduzir aqui, É mas tipo sabe um aqueles barulhos... né? Uma coisinha de filhotinho. Assim, Isso. ela faz um barulhinho assim. Uhum. E aí, quando ela tranca a porta, a gente consegue escutar do outro lado da porta, entre os gritos de desespero dele, esse barulhinho que a aranha gigante faz. Nossa. E o episódio vai terminar aí, né? Nossa, eu achei assim. Primeiro que as atuações são muito boas, né? Esse ator, o Patrick O'Neill, ele faz um cara que é um crápula, né? Ele já começa o episódio. Tem uma coisa, né? O episódio tem umas filmagens com os ângulos diferentões, né? Fica pegando os ângulos de cima por algum motivo. Uhum. Eu até achei que era perspectiva de aranha. Então depois fiquei pensando, né? Que as aranhas ficam às vezes presas lá no alto, né? E tal. É como se alguém estivesse observando ele tá lá xingando. O telefone toca, ele fica gritando: Elizabeth, para de encher meu saco. Eu até pensei que era um cara trabalhando, sei lá, no escritório dele, tivesse uma sala ali ao lado, que a secretária, ele tivesse falado pra secretária: olha, não me perturbe, mas ele tava gritando pra vizinha, que tava no andar superior. Ele grita pra ela e tal, e xinga ela. Uma hora ela bate na porta lá e tal, ele maltrata ela. Aí quando ele fecha a porta, depois escuta um barulho dela caindo, fazendo barulho. Ai, me machuquei. Aí ela fala assim: vem me ajudar. Ele bate a porta. Então, ele é um personagem que a única coisa que você consegue pensar é que ele merece muito se fuder, né, sabe? Entendeu? Então esse final, Sim. quando ela começa a perceber que ele sobe, ele tá com medo, o zelador não só fica zombando na cara dele, porque dá a entender que ele maltrata Uhum. todo mundo, inclusive o zelador também, né? Isso. Mas você vê como o Selling, ele é habilidoso. Ele é um roteirista habilidoso. Olha, quando é na mão de um cara que... Porque o que acontece? Você citou essa coisa da escada. Quando ela cai, ele manda ela embora, e ele faz o barulho dela caindo na escada, e ele olha, ele sabe que ela fingiu É. que caiu. Ela não caiu, ela fingiu que caiu pra Não ver queria que se ele ele ia lá ver ajudasse. se ele se preocupava com ela. Aham. Aí o Selin já tá telegrafando pra gente: olha, ela, na verdade, ela também é ladina, essa fulana. Ela Claro. não é essa pessoa boboca e romântica simplesmente que esse cara tá pintando pra gente, né? Humilhando ela. Ela também ela também é capaz de ser manipuladora e ladina se ela quiser. Ela tem traços de manipulação também e aí ele já joga isso pra gente. Depois, quando ela tranca ele no quarto, e quando ela percebe que ele tá no momento lá de desespero, da fobia dele, ela fala: vou usar isso daí pra dar uma lição nesse cara. O Selin já plantou que ela é capaz de fazer esse tipo de coisa lá no lance que ela finge que caiu da escada. Sim. Então o cara, ó, Não, ele parabéns. sacou, ele fez a leitura, né? Ele viu que tipo de pessoa que ela é, né? E ela não é burra, né? Esse episódio, eu vou falar, eu vou falar isso algumas vezes aqui. Ele tem muito de louca obsessão, né? Ou misery do Stephen King, na minha opinião. Porque pra mim parece que dois segmentos separadamente, eles compõem algumas coisas que trazem na trama de misery. Eu fico com a impressão que o Stephen King, né? Que eu não sei o quanto que ele já falou sobre isso, a gente sabe que ele gosta de Twilight Zone, o quanto ele se inspirou nessa série, sabe, dos anos 60 e tal, porque você vê aqui um homem muito cruel, que o cara é um crítico gastronômico, né? Você falou que o Rod Serling realmente retrata críticos de maneira meio cruel. Cruel não digo, né? Mas de maneira crítica a isso, porque ele também é um cara que produzia conteúdo para televisão e tal. Ele tava sobre essa pecha, né? De você receber críticas, às vezes, Sim. muito ruins, né? Então eu Uhum. penso que Eu ele acho talvez tivesse um que certo até pezinho atrás com o crítico, né? Na Uhum. verdade. Eu acho que talvez eu não tenho certeza. Por exemplo, ele escrevia drama, escrevia ficção, ele escrevia. E aí ele pensava assim: caramba, os caras pagam uma fortuna pra esses caras escreverem sobre futilidades, na verdade, né? E ainda tentarem enfeitar essas futilidades como se elas fossem alguma grande forma de arte superior, né? E É, se acham aqueles guias de superiores. TV, né? Eu lembro da entrevista do Selling, que a gente até colocou no primeiro episódio, que o cara que tá entrevistando ele fala assim: eu li no guia da TV que você ficou transtornado com o que aconteceu em Galeria do Terror. Ele falou: não fiquei transtornado com nada. Por que eu ia ficar transtornado, entendeu? Eu só tive Uhum. uma discussão, eu só tive uma divergência de posicionamento de algumas coisas na série, entendeu? Então é assim, e ele sempre foi muito crítico ao que aconteceu em Galeria do Terror. Então é interessante, né?
Agora, claro, né? Nada como Rod Serling, que é alguém que, como você falou, tem The Fear, né? Que é um episódio ótimo, mas tem esse daí, Piano in the House, né? É Piano in the House o nome do episódio, né? Se não me engano, né? É, Piano in the House. Ele também tem isso de analisar a alma humana, né? Então é muito legal, né? Que tenha episódios assim. Aliás, o último segmento também é um roteiro do Rod Serling. Então você vê que realmente é alguém que sabe escrever, né? Então, assim, não é um episódio que eu acho fantástico, veja bem, né? É um episódio com uma trama interessante, uma troca de diálogos legais, dentro do que o programa consegue fazer, né? Por um tempo, porque o programa é obrigado a ser dividido em vários segmentos, né? Aí às vezes eu penso que tem segmentos que valeria ter um programa só para eles, entendeu? Eu acho que tem certas coisas que poderiam ter mais tempo, mas essa dinâmica, ainda mais que nessa temporada, na segunda, tem que ter as gags, que o Jack Laird, né, o pessoal, né, que mandava falar assim, ó, não queremos nada cerebral aqui. Então isso é muito preocupante, né, porque você chamar o Rod Serling, digo e repito, para uma coisa que você fica falando que não quer nada cerebral, você tá chamando uma pessoa que tem um conteúdo de qualidade para colocar gags, né? O Serling, ele criticava isso duramente, ele falava assim, como é que eu entrego um episódio interessante e tal, que a pessoa chega no final, tá refletindo, e aí depois tem que dar risada, né? Então é meio estranho, né? Aí tem que entrar no clima de novo para refletir, porque... Saca? Então fica essa bagunça, é um erro muito grande de discernimento mesmo, né? De quem decidiu colocar gag, né? Mas assim, o episódio em si, eu acho ele muito bom, a atriz é fantástica. Eu vou procurar esse filme que você falou com a Jessica Lange, que eu não assisti, mas é um primeiro segmento ok, viu? Gostei. Gostei e achei interessante, né? Que nem eu falei, recomendo aqui, já que a gente tem isso de recomendar durante os segmentos, né? Porque são vários dessa vez. Eu acho que vale a pena, se você nunca assistiu As Esposas Stepford, que é um filme antigo, né? Um filme dos anos 70, que eu lembro aqui. Deixa eu até confirmar aqui rapidinho. Isso mesmo, é um filme que a direção é do Brian Forbes, tá? E ele saiu em 75, tá? Então ele é bem depois. É um filme muito interessante, assim. O final é muito dramático desse filme, né? Teve até uma versão acho que com a Nicole Kidman, né? Mas eu gosto mais do filme dos anos 70. Eu acho mais legal, pela verdade. E tem facinho no OK Ru, eu deixo pra vocês aí abaixo, tá bom? Sim. E quem puder, a gente já falou, né? Procure o episódio A Piano in the House, que você vai lembrar que tem duas atuações, que é o do cara do crítico literário, né? Que é também arrogante, snob, humilha as pessoas, e tem uma atuação do Barry Morse linda, fantástica, como esse sujeito insuportável, e tem aquela cena muito emocionante com a Joan Hackett, lembra? Nossa, eu lembro que eu comentei no episódio, porque tem isso, né, gente? É um piano que quando ele é aqueles pianos que tocam sozinhos, né? Que quando ele começava a tocar, o que a pessoa tinha dentro de si, o que ela queria ser, o que ela queria mostrar para o mundo, ela colocava para fora. Algumas pessoas era medo e tal. E tem essa personagem que ela é uma mulher bem gorda e ela começa a dançar como uma bailarina, com uma leveza, sabe? Com uma delicadeza. É uma cena emocionante, sabe? Porque você vê que ela, no sonho, no íntimo dela, ela queria ser uma bailarina, ela queria fluir, né? Então é muito bonito, é muito bonito. Vale a pena. Escutem nossos podcasts sobre Além da Imaginação, que eles são maravilhosos, gente. E não é porque nós fizemos, e sim porque é um conteúdo muito completo. Você vai ter do primeiro ao último episódio da série, passando pelos episódios do Jordan Peele, né? Os top 10 das temporadas. Então vale muito a pena. Assinem, tá? Tem até um feed exclusivo, né? Tá exclusivamente no Spotify também. Está aqui no Cineclube da Masmorra, mas também está no Spotify. Você encontra como Além da Imaginação Podcast, tá bom? E é isso, vamos passar então pro próximo segmento, apesar que dá vontade de passar direto. Dá pra gente passar só direto? Não dá, né? Não, temos que falar dele, né? Temos que falar, gente. Sabe o chato de ficar falando dessas coisas? Que você vai ficar reclamando, assim. Eu digo eu, Angélica. Eu vou ficar reclamando porque é muito idiota, né? Esse daí, cara, eu acho que... Se eu sou Rod Serling, sabe aqueles vídeos assim, o pessoal batendo a cabeça na parede? Eu tá batendo a cabeça na parede. Sim. Que você tá aparecendo num programa na televisão, a TV aberta, né? E tal, e depois passa uma tremenda idiotice, que é o Júnior.
Isso. É, bom, a gente pode. Esse pequeno segmento assim, ele é dirigido pelo Theodore Flicker, que é o cara que ele dirige 2 episódios aí de Além da Imaginação. Desculpa, da Galeria do Terror, viu? Então, ele ainda vai aparecer mais um segmento dirigido por ele. E é engraçado que o roteiro é de um cara, é o Gene Kearney. Esse Gene Kearney é um cara que escreveu, depois ele vai escrever vários roteiros para a série do Kojak. Mas aqui ele não tem muito o que fazer, a não ser escrever uma gagzinha besta, né? E o que acontece? Agora, tu quer fazer a sinopse dessa vez? Ai, gente, então, vou recomeçando aqui, você não sabe, mas o meu fone descarregou, eu tive que trocar de fone, mas vamos lá. Então, falando sobre esse pequeno segmento aí, né? Você vê que tem duas pessoas, né? Estão deitadas na cama, um homem e uma mulher, assim, num ambiente meio escuro. Aí você começa a escutar a voz de uma criança, né? E tal, assim, ai, papai, papai, vem me trazer água, papai. E tal, uma voz de criança pequena, né? Aí a mãe já finge que tá dormindo, aí o pai pede assim, fala assim, um homem, né? Fala assim, ah, vai lá. Aí ela se vira e fala, o filho é seu, né? Aí o cara vai lá, coloca chinelas, coloca o hobby, coloca tudo. E basicamente, quando ele chega lá, tá tipo um homem, um cosplay enorme de um Frankenstein, tipo, né, dessas comédias aí. É muito idiota, né? É só isso. É Isso. basicamente isso. É o Wally Cox, que é o ator que vai fazer o pai desse Frankensteinzinho, o- tentando ganhar alguma para pagar as contas, né? Porque o Wally Nossa. Cox, talvez o pessoal aqui do Brasil não saiba, porque aqui era dublado, ele fazia a voz daquele. Lembra do Vira-Lata, o cãozinho super-herói? Aquele Ah, mas desenho? não aqui no Brasil, no original, né? No Sei. original, né? No original ele era a voz do cãozinho, do super-herói do Vira-Lata. Que Uhum. aqui ó, era dublado, então o pessoal não escutou a voz dele muito bem. É E é claro. isso. É E muito podemos bobo, passar pro assim. próximo. Vamos passar batido, porque, né? Não vale nem a pena, gente, né? O próximo, eu acho que também é um episódio interessante. Eu acho que, na verdade, eu fui ler o conto, gente, porque eu tenho isso. Eu gosto de. Às vezes eu fico curiosa. Se estiver disponível, normalmente é que nem eu falei no outro lá, né, da bruxa. Às vezes tem só em inglês, mas eu vou e traduzo a página e vou dar uma lida. E como é um conto curtinho, né, short, né, story, dá pra você ler de boa, tranquilo. Nesse caso aqui, esse vinho de marmelada, né, não sei, no Brasil deve ter saído com outro título, né, mas no original é Marmalade Wine, né, que você vê que a direção ali é do Gerald Friedman, né? E você vê que basicamente o que me interessou muito, aí eu fui pesquisar um pouco, né? Porque a gente assistiu, achei curioso, assim, porque tem uma vibe meio Las Von Trier, sabe? Não tem Sim. aquele filme do Las Von Trier qual é o nome mesmo? Que o pessoal fica abrindo portas e janelas invisíveis e tal. Deu um branco aqui. Qual é o Ah, nome? sim, o Dogville. Dogville, né? Ah, então ele Uhum, tem um pouco isso, ele é bem teatral, tem uma montagem muito teatral, a apresentação é teatral. uhum. Mas aqui Aí eu fiquei. Como eu achei curioso, sabe quando você assiste alguma coisa e você tem a impressão de que ele é baseado numa coisa até melhor, né? E tal. Mas assim, esse Marmalade Wine é baseado num conto da Joan Aiken, né? A gente tava até dando uma pesquisada, né, sobre ela. E ela é tipo uma dama das histórias de terror, de fantasia e tal. E é mó legal, né? Você pode reparar, você vai ver de maneira recorrente aqui em Night Gallery. Às vezes mais bem adaptado, às vezes menos. Que tem muitas autoras, né, Marcos? É muito legal isso, né? Tem várias e coisas que eu tenho vontade de ler tudo delas, tudo. Porque essa história é muito perturbadora, sinistra pra caramba, né? Ela era famosa pela. Ela foi uma escritora muito prolífica. Ela fazia ficção, né? Mas ficção com elementos sobrenaturais. Ficção sobrenatural, né? Podemos dizer assim. Não com elementos de horror, mas nem sempre, Uhum. né? E eu sei que ela publicou
mais de 100 contos ao longo da vida, escritora inglesa, John Aiken, né? Então é para se conhecer, viu? Para se procurar. Quem lê, principalmente quem lê em inglês, porque eu acho que tem pouca coisa dela lançada no Brasil, infelizmente. Complicado, O né? diretor desse episódio, ele é o mesmo diretor do Flip Side of Satan, que a gente comentou. Foi, acho que o último episódio que a gente comentou, né? Do último segmento do episódio anterior, The Side né? B of Satan, né? Que é o disc jockey lá que começa a tocar os Amenodorime, né? E tal. Isso. Mas eu gostei da maneira como apresentaram, aliás. Tem uma coisa que a gente tem que destacar, e a gente vai destacar, é o jeito como eles apresentaram essa história. Porque eu acho que tem um diferencial aí na maneira como eles fizeram isso. Porque, né, me lembrou, eu falei, nossa, isso é propositalmente teatral. Saca? Você fala assim, ó, eu tenho um conto, mas eu vou entregar. Não é uma história que eu vou pegar uma locação, uma floresta, uma casa, uma mansão, não. Eu vou fazer tudo no teatro, com trovões, com vento falso e tal. Isso ficou tão legal, né? Eu acho que ficou tão legal, né? Isso tem a ver com meio assim tem um motivo também deles terem feito essa coisa de fazerem os cenários como se fossem cenários de teatro mesmo, né? E tem a ver também do porquê que um pouco da razão de ser do elenco desse episódio também. Que os dois atores principais são o Robert Morse, né? O Robert Morse, o pessoal talvez vá lembrar, o pessoal mais novo, ele é o Bertrand Cooper da série Mad Men. Olha, dessa série que fez maior sucesso, né? O Mad Men, legal. Isso. E o outro ator, que é o Rudy Vallee, ele é o Lord Marmaduke Flog do Batman, da série do Batman dos anos 60, né? Ele é um personagem, né, que apareceu em vários episódios, uns vilões lá. E ele também era um cara de comédia romântica, de cinema. Ele é um cara que é do cinema dos anos 30, 40. Caramba. Mas o que acontece? Por que foi colocado... Porque parte da graça desse episódio tá em serem esses dois atores. Por quê? Em 1961, na Broadway, teve um musical que era o Como Vencer na Vida mesmo sem fazer esforço. Sim. Como vencer na vida sem fazer força, né? How to succeed in business without really trying, né? E esse musical fez um baita de um sucesso, teve mais de 1.400 apresentações, isso em 61 na Broadway. Depois, em 67, os mesmos atores do musical foram chamados para fazer um filme sobre essa mesma peça, né, uma comédia musical, e eles repetindo os papéis que eles tiveram no sucesso que foi da Broadway. Eles dois contracenavam com a Michelle Lee, que ela é a esposa daquele episódio também da Tia Ada, que a gente falou. Sei. E tal. Os dois atores que eram os atores principais dessa comédia musical que foi sucesso na Broadway e depois no cinema, eram justamente o Robert Morse e o Rudy Vallee, que são os dois atores desse episódio aqui. Porque eles ficaram conhecidos por conta de um grande sucesso da Broadway, esse episódio resolveu usar um cenário de teatro para colocar os dois atores, que ganharam impulso na carreira trabalhando juntos, né? Então, pro público americano, foi muito... A graça já tava em ver os dois juntos de novo, né? Foi uma sacada, né? Porque isso é uma maneira de você trazer o público da Broadway para poder querer ver a série de televisão, né? Falar assim, olha, o grande sucesso da Broadway, os dois estão juntos de novo, né? Mas eu vou falar o que acontece aqui e depois eu vou falar até como é que é no conto, né? Um pouquinho, né? Como eu fiz no da bruxa lá. Nesse daí que é o Marmalade Vine, né? Acho que é tão feio, né? Esse título, Vinho de Marmelada. Aliás, tem uma coisa a ver com laranja, né? Parece que vem de laranjeira, um negócio assim, né? E isso daí é fundamental na maneira como é explicado no conto, pela percepção do personagem, né? Você tem ali um personagem que ele, basicamente, ele começa assim no episódio, ele tá no vendaval, na chuva, caindo no chão molhado, desesperado e tal, com uma máquina fotográfica, e aí ele pede pra entrar e tal, fala que tá chovendo muito, né? O cara deixa entrar.
E aí eles começam a conversar e o cara oferece pra ele o tal de vinho de marmelada. Eu acho que é como se fosse um licor, né? Algo assim, é uma bebida Uhum. bem doce, né? E ele vai sentindo que a bebida é muito forte, né? E esse personagem, diferente do conto, né? Que eu acho que o personagem é um pouco mais sóbrio, inclusive. Ele fica. Começa com aquele cara jeitão de cachaceiro, os dois conversando, um fala assim, um fala que é Uhum. médico, aí o outro fala assim, pô, que legal, né? E tal, e vai tomando vinho. Aí do nada o cara que entrou na casa, que é o. Depois você vai ver que é um jornalista, né? Ele começa a falar que tem um superpoder, que ele consegue ver o futuro, que ele consegue ver as coisas, saber o resultado de loteria, resultado de jogo de cavalo. Aí o cara começa a perguntar pra ele, né, sobre justamente sobre os jogos de cavalo. Quem vai ganhar hoje, então? É o cavalo não sei o que, o cavalo não sei o que lá e tal. E sobre os políticos aí, quem? Eu tô torcendo pra político tal, quanto é que vai dar, né? E tal. E aí você vê que ele vai ficando bêbado e bêbado e bêbado e mentindo. E você entende que ele tá mentindo, né? Ele acho que é tem bebum que. De tudo quanto é tipo, né? Tem bebum que chora, né? Que se abraça, tem um que se abraça na gente, né? Tem vários caras que são assim: Uhum. abraça você, ai, meu amigo, meu melhor amigo. Então, ele bebe, bebe, bebe e capota, né? Dá pra entender que ele capota. Quando ele acorda, ele tá numa cama, episódio até curtinho, né? Ele tá numa Uhum. cama e tal, e ali pensando que tá com dor nos pés e tal. Aí chega o cara que é o médico, e ele fica o tempo todo pensando, mesmo enquanto ele tá conversando com o cara, pensando, poxa vida, tem alguma coisa sobre esse médico, ele fala o nome dele, tem alguma coisa sobre esse médico, eu não sei o que que é, não consigo lembrar, não consigo lembrar. E aí, quando eles começam, quando o médico começa a conversar com ele, fala, pô, você tava cansado, né? Que bom, fica deitadinho aí na cama, né? Aí ele fala assim, não quero usar demais a sua boa vontade, né? Ficar explorando aqui, né? A sua casa. Aí ele fala, não, que é ótimo, quero mais que você fique aí mesmo, porque a dica que você deu estava certa. Foi mesmo o cavalo que você falou que ia ganhar e tal. O político que você falou que ia ganhar também ganhou. E aí começa a acender na cabeça dele o alerta que o cara não tá querendo que ele saia de lá, né? E mais do que isso, quando ele tenta levantar, ele não consegue levantar. Então o plot twist é que o cara cortou os pés dele. Aí ele lembra o Uhum. que é que ele sabia desse médico. Esse médico, ele tinha sido afastado, ele estava envolvido em um crime, entendeu? Teve uma síncope lá, pirou, entendeu? Parece que ele fez várias cirurgias que deu tudo errado, né? E ele tava ali meio afastado, né? O legal, né, é isso, a história é essa. O legal é que no conto, né, eu acho que no conto é interessante como ela constrói, como a autora constrói essa história, porque o cara, ele também tá numa floresta, ele é um jornalista, ele tá numa floresta, só que aí ele está numa floresta. E aí ele fala, nossa, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, esse é um paraíso. E ele se depara com vários fazões, né? E fazões vocês já devem ter visto naqueles filmes medievais, o pessoal chegando com fazão, né, e tudo, né? É uma ave, né, que o pessoal come, né? E muito bonita, né? Uhum. Muito bonita também. E aí ele vê que os fazões estão totalmente dilacerados, deformados, como se alguém tivesse atacado. E ele fica se perguntando, nossa, quem fez isso a esses animais, né? Que normalmente as pessoas pegam esses animais para comer, né? E tal. E ele encontra uma cabana de um guarda-caça. Um guarda-caça não, é como se fosse uma cabana que normalmente os guarda-caça têm, né? Guarda-caça é uma espécie, o cara tem um senhor de propriedade. Aí o cara, ele pega e tem um cara lá que é o cara que, tipo assim, não tinha isso os lords e tal. É uma coisa, acho que bem inglesa, inclusive, né? Os lords faziam as caças, a raposa, aí vai todo mundo a cavalo, aquelas cenas, né? De, sei lá, que passavam Downton Abbey nesses filmes aí, né? Então, e ele encontra esse cara, ele percebe que o cara não é o guarda-caça. Que ele tem as mãos muito delicadas, né? Mãos muito suaves, ele repara nas mãos, né? E no conto é a mesma coisa, ele também começa a beber, só que ele começa a mentir porque ele vai bebendo e ele é um bebum cachaceiro mentiroso, né? E tal. Então, em detalhe, no final, o cara fala pra ele, até no conto, fala assim: não quero, você não vai sair daqui nunca mais. Você vai ficar me dando Uhum. todas as informações porque eu quero saber do futuro, eu quero saber das notícias, eu quero que você me dê informações. O cara é louco. O cara é louco. Primeiro ele fala que ele é um ermitão e tal, ele não revela, mas quando o cara lembra, já é tarde demais.
Então, eu acho um conto perturbador, um conto muito legal, perturbador. Mais uma escritora, né? De histórias de terror, né? De fantástico, fantasia. E o jeito como ela constrói é muito elegante, é muito bonito. É um conto pequenininho, gente, pequenininho. E é uma história sinistra pra caramba, né? É por isso que eu fiquei falando que, pra mim, esse episódio ele tem muito a ver com Misery, do Stephen King. Sem Porque dúvida, se você sem for parar pra dúvida. pensar, aquele negócio da mulher envelhecida, já meio gordinha, como é a personagem da Elizabeth no primeiro segmento, no Medo de Aranhas, e agora esse personagem que ele tá impedido de sair da casa porque ele tem os pés amputados, mas ali no Misery, quem conhece, ela quebra os pés do escritor, né? O cara sofre um acidente, ela recolhe o escritor, pra quem não conhece, e o cara era escritor de histórias românticas, justamente de uma personagem, né? De uma saga que a mulher era fã, entendeu? Uma saga meio água com açúcar, né? Não é isso que ele debocha, o cara do primeiro segmento? Ah, você só lê porcaria, água com açúcar. Eu tenho a impressão aqui, né? Que o Stephen King não usou, só que o Stephen King assistiu esse episódio e fez o ponto A com o ponto B, e aí saiu o Misery, que é um excelente livro, viu, gente? Fantástico, né? E um filme incrível ainda. Mais incrível ainda, né? Mas eu acho que tem muito a ver, né? Não sei, o que tu acha da minha teoria maluca aqui? É possível, é possível. Não tenho certeza, né? Mas Não dá pra cravar, né? Mas a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha. Até porque eu tava dando uma olhada, o Misery é de 87, tá? O livro é de 87. Então você, né? A gente sabe que o Stephen King é um cara que ele viveu essas épocas todas na televisão estadunidense. Tanto The Twilight Zone, que ele fala pra caramba, como depois de Galeria do Terror. Tu teria dúvidas? Mas eu não tô falando aqui que a gente não tá querendo dizer que o Stephen King se inspirou e copiou e plagiou. Não é isso, né? Mas a gente, né? Eu não sou escritora, mas a gente pensa que o escritor também ele se inspira muito do que ele viveu, do que ele gostou e tal. Até sim. para poder construir uma nova história a partir disso, né? Sim. Eu assim, talvez esse episódio, duas grandes coisas que ele faz bem legais, a gente já comentou. Uma delas é trazer esses dois atores, o Robert Morse e o Rudy Vallee, não sei muito bem como é que se pronuncia, atuando juntos novamente, né? E tal. E também trazer para o audiovisual esse conto da Joan Aiken. E assim, embora o episódio ele tenha ele acaba enxugando, né, o conto, de certa maneira. Os diálogos não têm a complexidade, digamos assim, e a riqueza de detalhes, e o episódio não tem o mesmo suspense, digamos assim, que o conto traz, né? O conto tem, apesar de ser curto, ele tem tempo ali para construir, plantar aquela ideia da dúvida da nossa cabeça, o que tá acontecendo, o que esse cara quer, esse sujeito que tá oferecendo café com licor pro outro, né? Eu fiquei com vontade de experimentar esse vinho de marmelada aí, Marmalade Vine. Eu adoro bebida doce, gente. Eu não bebo cerveja nem nada, mas o Marcos conhece os licores, né? Eu adoro essas coisas aí, né? E eu também gostaria de ler muitos romances e tal, água com açúcar. Aliás, eu comecei a minha vida como leitora, né? Porque quem debocha disso não sabe o que tá falando, né? Mas eu comecei a minha vida como leitora lendo esses romances mais bobos possíveis, né? Claro, os quadrinhos de terror eu fui ler mais pra frente, né? Que eu gosto muito. Mas eu li as Júlia, Sabrina e tal. Mas aí tu vai pegando outros livros, né, gente? Vai abrindo o leque, né? Às vezes ninguém vai começar a leitura com Machado de Assis, né? Vai começar a ler uma coisa muito bobinha, né? Eu lembro que tem muita criança que se tornou leitor porque lia a Turma da Mônica, né? E por aí vai, né? Então é interessante. Eu acho que a gente nunca deve debochar porque a pessoa lê alguma coisa que a gente acha que não é legal. Porque a pessoa tá lendo, né? Eu acho que, né, faz parte, né? Então o importante é ler, né? Ler e... Tem gente que lê muita porcaria também. Mas e aí, né? Quem somos nós pra ficar o tempo todo julgando, né? O que a pessoa lê ou não, né? Mas é isso. E é também interessante a maneira como o uso dos cenários nesse episódio. Então é um episódio curioso mesmo, fantástico, né? É fantástico, né? Aquelas árvores brancas, né?
Ele tá no meio daquela tempestade, tem aquelas árvores brancas e os É trovões e a chuva, né? Isso. E o episódio, os cenários todos são construídos com as cores branco e preto, né? Praticamente. É coisa As curiosa mesmo, cadeiras né? que eles estão sentados são brancas, né? Até porque o fundo é todo preto. Poxa, gente, se você não assistiu, assista esse episódio. Eu achei esse segmento fantástico. E o conto também é muito legal, né? Vale a pena. Que pena que eu acho que grandes... não que no Brasil não tenham grandes escritores, né? De fantasia, terror. Mas, pô, eu acho que esses livros de contos, essas coletâneas, tinham que estar disponíveis no Brasil pra gente, sabe? Então, é uma pena que essas editoras, como a Dark Side Books, né? O pessoal pega muito hype, né? Das coisas. Vamos fazer esse daqui porque é hype, é cult. E não tem, assim, grandes livros de coletânea, sabe? Que eu acho que isso é muito necessário, né? A gente conhecer, porque essa história, tanto como a outra... São histórias famosas por ser... Tudo bem que são estadunidenses, né? Uma parte delas, pelo menos. Mas são histórias muito famosas lá. As pessoas têm acesso facilmente. É. E pra gente aqui, a gente perde a Não, referência, né? essas coletâneas de suspense, terror, sobrenatural, de escritores que, enfim, são conhecidos, né, mas nem tanto assim, não são esses medalhões, né, mas são ótimos escritores de gênero, né, é mais fácil em edições portuguesas, infelizmente. Em Portugal Olha, sai bastante, sai de tudo, se a gente né, conseguir, na né, verdade. acessar... Eu iria atrás, É. né? Eu lembro quando a gente gravou aquele programa maravilhoso, gente. Escutem, por favor, sobre o Ghost Stories for Christmas, né? Que é uma tradição, né, britânica de você, no Natal, ter histórias, contação de histórias de fantasmas e tal, né? E você... eu lembro que a gente comentava e falava que na época não tinha editado no Brasil. Agora tem, tanto que eu até ganhei de presente tudo, né? Mas você fica, né? Tinha edições portuguesas. Eu lembro que eu gravei, né, com o especialista, o Rodrigo, né? Aí ele falou, ó, tem edições portuguesas, né? Então dá pra gente pegar. Mas e aí, pra achar essas edições portuguesas, né? Como é que a gente vai fazer? Vai pagar em euro, né? Vai trazer pra Então, cá? aí Né? é bem caro, Então, bem caro. infelizmente. É isso. Então foi muito legal aqui o Marmalade Wine. E o último segmento, que o roteiro também é do Rod Selling, né? Não sei se você quer contar pra gente, se você tá com ele aí. Direção do Jeff Corey, né? Ele é sinistro também, viu? A gente vai ficar aqui no final tentando pensar o que a gente gostou mais ou menos. O menos é fácil, né? Que tem a gag, né? Mas Sim. esse último segmento é fantástico, a Academia. Sim, ele é roteiro do Rod Selling e ele é inspirado num conto do David Elley. O David Elley é o cara, David Elley, né, enfim, ele é o cara que escreveu o livro Seconds. Esse livro foi adaptado para o cinema com o roteiro do Lewis Carlino e o nome do filme é O Segundo Rosto, clássico do suspense, dirigido pelo John Frankenheimer, filme com o Rock Hudson, né? Filme marco do suspense, né? No cinema americano e tudo mais. Filme importantíssimo, é da nova Hollywood, enfim. Legal, pô. E o Rod Selling adapta, então, um conto desse escritor, né? Como você falou, é dirigido pelo Jeff Corey. Jeff Corey, ele era ator, basicamente, mas ele dirigiu algumas poucas coisas na vida, e basicamente ele dirigiu 9 episódios, 9 segmentos do Galeria do Terror, né? Enfim, ele devia ser amigo do Jack Laird. Vai ter bastante coisa, né, e tal, né? Não, foi a série que ele mais dirigiu. Ele, como eu te falei, ele era ator, ele participou, ele fez muito filme de guerra, faroeste e tudo, mas enquanto diretor de TV, onde ele dirigiu mais episódios foi no Galeria do Terror, né? Então, legal. E a sinopse é basicamente o seguinte: você tem um cara, ele é um homem de negócios muito bem sucedido, muito rico, e é vivido pelo Pat Boone. Já vai falar do Pat Boone aqui também. E o que acontece? Ele tem um filho problemático, um filho delinquente, um filho vagabundo e delinquente. É o que ele fala, né? Vagabundo e delinquente. É o que ele fala, vagabundo e delinquente. E ele quer dar um jeito nesse filho. Ele descobre que existe uma escola que ela adota uma espécie de disciplina militar para tentar corrigir adolescentes e jovens problemáticos. E ele vai até lá para conhecer, né,
essa escola, como é que ela funciona, para saber se ela consegue dar jeito no filho dele. E ele vai conversar ali com um cara que, não sei se ele é diretor da É escola, o e tudo, cara, diretor, é o diretor, diretor. e o cara usa uma roupa, tipo, meio militar também, né? E esse cara, Totalmente, né? ele é vivido pelo Leif Erikson. O Leif Erikson, eu acho que basicamente quem assistiu a série Chaparral vai lembrar que ele era o Big Joe Cannon do Chaparral. Né? Então é Caraca, uma cara se eu te conhecida na falar que eu TV lembro de brasileira. Chaparral, tô mentindo forte, viu? Porque eu lembro de assistir, mas não lembro direito da história e Mas tal. lembra do coroa, que era o dono do Sim, sítio? É sim, sim, sim. o Leif Erikson, Caramba. né? Ele também é o Glover do Sindicato de Ladrões, aquele famoso filme com Marlon Brando, enfim, clássico do Ah, que cinema. legal. Então, o Leif Erikson vai fazer esse diretor dessa escola que tem esses métodos militares, né? O Pat Boone, o pessoal que é da nossa idade, provavelmente, ou um pouco mais velho, vai saber. O Pat Boone é aquele sujeito que ele era cantor, ator, apresentador de TV, enfim. O Pat Boone, ele foi um cara, nos anos 60, ele regravava sucessos de blues, de jazz, sucessos de música negra. Ele era meio que um cara que ele regravava sucessos da música negra para poder ser apreciado pelo público branco, né? Uma coisa meio... Ah, Mas ele sabe que fez esse nome dele muito... também não me é estranho? Acho que eu já me deparei por algum Um disco, algum disco vinil dele. do Pat Boone. Ele era um cara que ele fazia... falavam na época que ele era o único cara que conseguia empatar em sucesso com o Elvis Presley. Caraca, malandro. Ele era um Fez cara sucesso bonitão, assim? então ele era um ídolo adolescente, ele era o cara assim, ele era namoradinho da América também, Uhum. e vendeu trocentos milhões, uns milhões de discos, né? Aí ele tem uma carreira também no cinema e na TV. Era um cara que ele também... as aparições dele na TV eram pico de audiência. Depois Caramba. ele era um cara muito religioso, muito cristão. Depois ele Hum. virou um palestrante motivacional também, religioso. Aí escreveu o livro. O livro dele também é um best-seller que vendeu zilhões de cópias. Ou seja, era O cara era podre de uma... rico. Ele tá vivo ainda, ele fez 91 anos, né? Aham. E, enfim, ele é uma figura assim das mais famosas, uma das carinhas mais famosas dos Estados Unidos nos anos 60, 70, o Pat Boone, né? Sim. E também, o meu pai gostava das músicas do Pat Boone, pra você ter uma Ah, ideia, né? é? Meu pai, enfim. Então, quem é, assim, um pouco mais velho que a gente vai lembrar dele. Os jovens eu acho difícil que lembrem do cara. Ah, ele também era um cara, ele também era um galã também, né? Era um cara Era assim que era, bonitão. enfim. E aí, aqui ele faz esse sujeito que tá procurando, né, dar um jeito no filho. Basicamente, o que vai acontecer é que ele começa a andar pela escola e tudo, e ele começa a falar com pessoas que estão ali de uniforme, né? Porque ali a pessoa tem uma espécie de hierarquia, como se fosse mesmo uma instalação militar. E ele vai conversando e ele percebe que é uma escola para jovens, mas tem caras de 50, 60, 70 anos lá. E ele fica meio assim, e ele vai perguntar, né? Fulano, você tá aqui há quanto tempo? Há 35 anos que eu tô aqui. E você? Não, eu tô aqui há 40 anos. Esse é o grande finale, né? Isso. O episódio, ele vai, assim, não, só para eu poder sinalizar, né? Porque isso daí é meio que o choque final, né? Que o segmento traz, porque Uhum. ele olha, e é engraçado porque o episódio, ele te faz, te induz ao erro propositalmente, né? Ele chega, aquele cara de terno, né? Aí tem um pessoal correndo, hop, hop, 1, 2, 3, não sei o que é Uhum. lá, pá, pá, pá. E ele olhando com uma cara assim, ele faz uma cara como se ele não estivesse gostando. Ele fica assim, olhando, Ele né? acha estranho uma escola que Estranho, parece né? um quartel, É um né? quartel. Hoje em dia, pra quem tá nessa sanha maluca das escolas militarizadas, é por aí, é nesse nível aí de idiotice, né? Você falou bem. Olha É. só como o Rod Serling, nos anos 70, já tinha a noção que escola cívico-militar é uma roubada, né? Isso, Olha só que é um beleza, episódio né? crítico a essa ideia da militarização da vida, que quando você tem um filho, vamos lembrar que o Rod Serling lutou na guerra, né? Tá um cara que tinha os traumas da guerra. Ele é um episódio visivelmente crítico a isso de você, tem um filho problemático, bote ele no exército, bote ele que ele vai se arrumar. Então, como assim, jogue seu filho nos braços do autoritarismo, né?
e tá para ser um pau mandado sem cérebro que vai, não, mas vamos lá, não vamos botar o carro na frente dos bois. Mas aí ele vai entrando e tal, e vai passando pelos lugares, fala com esse senhor, dá a entender pela conversa dele que ele tem com esse cara que é visivelmente o diretor, né? Fala assim que o filho dele fez uma grande cagada pelo jeito que matou a mãe, né? Não tá bem claro isso, né? Ele fala assim, isso aí foi um acidente, andaram levantando algumas coisas e tal, né? Nada foi provado, né? Então, o velho revela que eles se informaram sobre a história do filho dele, sobre a família dele, que ele tem todas as informações. Vão lá conversar com uma pessoa, por exemplo, com um cara, e a pessoa fala que tá tudo bom, né? Eles vão lá num... Aliás, é uma cena que dá um ódio, né? Não sei se tu sentiu isso, né? Como eu tenho já essa coisa de... A gente, ainda mais que a gente tá passando nesse país até hoje, né? Com esse monte de imbecil, né? Que ficava na frente de quartel, né? Rezando pra pneu e pedindo copo militar. E aí tem uma hora que ele entra num quarto, aí ele começa a passar o dedo. Ele passa o dedo aqui, sabe, assim, pra ver. Tá com pó? Aí não sei o que lá. E aí, tá limpo? E tá, ele não fala nada disso, mas ele fica no chão, embaixo, sabe? Pra falar assim, nossa, tem que estar tudo impecável. Tem que estar tudo impecável. Enquanto o cara tá conversando com a pessoa, né? Como se entrasse no dormitório. O que você acha daqui? Aqui é tudo maravilhoso. Mas o que você, não sei o que. Aqui é maravilhoso. Sabe, um idiota que tem é um disco arranhado que fala a mesma coisa. E tal. Então, episódio o tempo todo, você tem essa impressão que esse cara vai falar, meu filho fez uma grande merda, mas ele era, sei lá, criança na época quando ele fez isso. Se hoje em dia ele é um adolescente, né? Ele dá a entender que é um adolescente agora. Sei lá, eu vou levar ele para um psicólogo, eu vou procurar um tratamento, ver como é que a gente pode resolver essa questão. Então é um episódio inteiro, gente. É assim, é isso. É ele vendo as atrocidades. E no final, quando ele sai, aí vem o grande final do que você falou, né? Tem um senhor, né? Que tá tipo naquela guarita, naquela cancela, né? E aí ele pergunta, ele fala assim, nossa, tudo bem com o senhor? Tô vendo que o senhor é um senhor de idade, né? E tal, o senhor tá trabalhando aqui na guarita como zelador? Aí ele fala, não, eu sou um cadete como qualquer um aqui. Há quantos anos que o senhor tá aqui? 35. Pois ele tinha conversado com aquele cara lá, o diretor, falando que não tem um prazo. No primeiro ano não é para receber visita dos pais. Então é meio assim, aqui tem que ser assim, nem a visita dos pais você vai ter. Entendeu? Porque você, na verdade, se for parar pra pensar, é uma porra de uma prisão, né? Pros adolescentes, é uma prisão, né? Então a ideia que eles têm de você ressociabilizar esses adolescentes, né? Você fazer com que eles melhorem, é através disso, do exército, da imposição, de fazer a cabeça, de fazer que a pessoa não tenha mais pensamentos que são pensamentos seus e sim dos outros, né? Não é assim que são soldados, né? Eles vão pra guerra, eles vão fazer tudo, eles não têm direito de pensar, eles têm que atacar e têm que matar. A gente é muito crítico aqui, a gente tem um podcast ótimo, viu? Sobre Johnny vai à guerra, né? Quem nos escuta já conhece nossos pensamentos, né? Então basicamente o Rod Serling aqui tá sendo maravilhosamente o que ele é. Um homem crítico, com a visão de dentro, porque ele lutou na guerra, do que é você mandar os jovens, né, pra guerra, pra morrer, pra se destruir, pra voltar traumatizado, pra ser abandonado pelo Estado, entendeu? Então é interessante, porque esse é o Rod Serling, entendeu? Que os caras odiavam nesse Night Gallery, um cara que traz essa espécie de reflexão. E isso é o Rod Serling, entendeu? Através de uma história que ele a pessoa não precisa falar, verbalizar isso daí. Porque quando chega no final e o pai, na verdade, fala pro motorista, aí o que o senhor achou? O motorista pergunta, tá ótimo, vou mandar esse vagabundo pra cá. É isso. É isso que a sociedade quer pros seus filhos. Se livrar dos seus filhos, né? Como se fosse um problema, né? É isso. No fim, a gente fica achando que o pai ia ficar horrorizado de saber que se o filho só iria sair de lá algum dia quando ele se transformasse nesse modelinho militar obediente certinho. Se sair, né? Se ele nunca se sair, só que se ele nunca se transformasse nesse modelinho, aí ele ia ficar lá pra sempre, porque é um lugar também pra você se livrar das pessoas, né? E é interessante como a história coloca isso, como o pai, né? Porque o pai, esse cara, que é um homem... Isso também é uma crítica a certas que o cara é um cara rico, ele quer um filho que seja um modelinho pra ele exibir pra alta sociedade.
Então, se o filho É. não é isso, não pode ser um exemplo de sucesso para ele exibir, como deve ser o sucesso financeiro da vida dele também, ele tem que se livrar do filho. Então é bom que o filho fique lá Você enfiado sei que os naquele ricos, né, e quartel. famosos, eles fazem as paradas tudo na encolha, né? Tudo escondido. Uhum, Como pelo jeito ficou notório, né, esse acidente aí que diz que o menino estava sozinho com a mãe no barco e aí ela caiu e se uhum, afogou. Então ficou meio assim, né? Ficou meio o pessoal questionando se isso. ele não aprontou alguma coisa. Cara, E, pelo jeito e ele já era um o, adolescente problemático, um negócio Uhum. assim, né? E talvez o trauma pela morte da mãe tenha feito também ele cair mais ainda na delinquência, né? Mas Isso. a solução para ele não é largá-lo no. Enfim, tem É que toda nem uma tu crítica falar, ali. é que nem aquela discussão, perdão, só pra. É que nem aquela discussão da redução da maioridade penal, gente. Você vai pegar uma pessoa jovem, colocar no meio de um monte de bandido, entendeu? Eles não ressociabilizam a pessoa não tem tratamento psiquiátrico, psicológico e tal. É só vira um local de violência, né? Um local que eles vão Uhum. ser coagidos a fazer coisas ruins, a se afiliar a organizações criminosas. É assim, o problema, olha, a verdade que a questão do adolescente, tem tantos documentários bons sobre isso, né? Não dá pra você jogar pra baixo do tapete. Um problema, porque você tem um problema em mãos que sim, a sociedade vai ter que conversar, porque todos nós estamos juntos aqui, entendeu? Não adianta você falar assim, enfia na cadeia. Cara, a cadeia é cheia de gente, vira um monte de vira um depósito de pessoas, né? E de lá saem as Isso. organizações criminosas, e de lá saem Então. coisas muito ruins Uhum. que vai O, bater água no seu bumbum. Você que tá aí isso. no. Se, né, de nossa audiência, eu acho que não é rica, né? Mas assim, se você acha que não vai te atingir, te atinge. Te atinge. Vai A atingir. cadeia é a universidade do crime. É, Ponto. pronto. Não era para ser, era para ser um local de ressociabilização, claro, Isso. também de você pagar uma pena por um crime que você tenha cometido, principalmente crimes muito graves, né? Uhum. Mas também ela, como a cadeia é comandada por facções criminosas, e ela é um caos completo e é um local desumano, ela vira uma universidade do crime. Ou seja, o Desumano e que estão querendo fazer degradante. com o que estão querendo fazer é o seguinte: é você poder ser admitido mais cedo na Universidade do Crime. Você só pode É. entrar aos 18, agora você vai poder entrar aos 16, aos Não, 15, é né? desumano. Quem tem esse discurso, a pessoa é totalmente Parabéns. idiota, imbecil, sabe? Cretina. Não, e Agora, assim, se você desconhece olhar pela questão a. das escolas cívico-militares, ainda mais no nosso país, porque eu acho que não está descolado da atualidade a gente comentar isso aqui nesse momento, que são escolas que sequer elas têm preparado alguma. Elas só se tornaram escolas cívico-militares e bate continência para a bandeira. E, na verdade, virou um depósito de gente frustrada que, né? Eu tenho um programa até que eu comentei, que o pessoal fez entrevistaram as pessoas, sabe? Gente que tinha essas escolas cívico-militares. É de uma burrice, de uma ignorância que é pior. É tipo cabide de emprego pra militar vagabundo, safado, Ela nasce, que na verdade já tá ganhando dinheiro nas tuas costas, isso, entendeu? Pra ele lá não ensinar nada, entendeu? ela se sustenta no mito de que o militar ele é uma casta moralmente superior às outras, eles são intelectualmente superiores, moralmente superiores, eles são grandes cumpridores do dever pátrio, são defensores da pátria, defensores dos bons Mas valores os e, militares acham isso, né? Que e eles são eles uma só casta, que que eles eles não são são, superiores. né? Não à toa eles, Quem tem não à toa eles que têm benesses, né? isso Morto ficto, gente que e aprontou, é criminoso. Sabia que tem mais de aí 300 criminosos que são mortos fictos, aí a família tá recebendo. Ou seja, tu é sim, presenteado. Tu tá ali com a tua. sim. Tu tá vivo, a tua família tá recebendo tipo 5.000 reais. Não é pouca grana, não. 5.000, Isso. 6.000 Então, reais. Então, é, é, tem que olhar para essa questão militar, esse pensamento burro, cretino, com um olhar crítico mesmo. O Rod Serling é que ele foi muito isso. certeiro, Uhum. cara. Ele foi muito O, certeiro. isso. O que o militar gosta, veja bem, o militar não é exemplo de disciplina. O que o militar gosta, na realidade, é de mamata, como todo mundo, é de privilégio, como todo mundo, é de abusar do poder dele, como todo mundo, e é de se achar melhor do que os outros porque usa uma farda. É essa a disciplina real do militar, né? É verdade. Que a gente herdou dos abusos da ditadura e da péssima formação que o militar tem no Brasil, seja ele soldado, seja ele PM. Então, quem tem que dar aula é pedagogo.
tá? É Claro, professor, professora, pedagogo. né? Militar, Escola tem que dar aula. cívico-militar, pelo amor É. de Deus, né? Aliás, uma O que coisa que esse governo precisa ver com muita urgência é tirar essa meleca, essa porcaria. É uma pouca vergonha. Tem um monte de governador aí, de gente defendendo. Tem que soterrar essa ideia idiota, imbecil, que você enfiar um jovem, uma criança numa escola cívico-militar, ele vai ter uma educação superior, porque na verdade é ao contrário, tem um conjunto de normas muito frustrantes e eles ficam incentivando de tudo, de alcaguete a outras coisas. É você muito vai absurdo, aprender lá, muito o absurdo. currículo é aprender a obedecer sem raciocinar, viu? Uhum. É obedecer ordem sem pensar e sem raciocinar. Odiar pobre, identificar o pobre como bandido, como criminoso, como perigoso, né? Pra polícia eles ficam nessa mesmo, preto e, né, é o que se ataca, né? Vai nos bairros nobres, não, baixa a cabeça. Desenvolver a ideia de que a autoridade violenta, opressora e repressiva mantém a ordem, mantém a paz, né? Vai aprender os valores, né? Que são os valores, assim, heteronormativos, né? Então, Isso. e você vê, né? Então, assim, pra gente poder até... O Rod Serling, cara, a gente tem a impressão, né? Porque como a gente sabia que nessa época em Night Gallery, a produção, showrunner e tal, os caras não queriam nada que fosse reflexivo, a gente tem a impressão que o Rod Serling meio que quase passou por uma censura. Você concorda? Uhum. Parece a censura burra. A censura é tão limitada, é tão burra, que não entendeu o que tem ali, né? E Isso. tal. Porque talvez eles achassem que no final o pai se virando pro motorista falando: não, eu vou pegar esse vagabundo e enfiar ele aqui. Falou, nossa. Fosse engraçado, né? Parabéns, um isso aí, enfia. Não, o Rod Serling tá falando: olha só, esse pai ele ficou o tempo todo horrorizado, olhando pras coisas, sem falar nada, né? Porque é dúbio, né? Assim, olhando, assim, vendo todo aquele negócio. No final, pra falar assim, ó, vou enfiar ele mesmo aí. E detalhe, vou passar o próximo ano viajando no exterior. É isso aí, bicho, é isso aí. As pessoas querem pegar a sua responsabilidade, ó, lavar as mãos, entendeu? Não é assim que fazem com tudo, com crianças, com jovens problemáticos, com presos. Certo. Né? Esse Então... episódio ele é muito rico nas entrelinhas, né? Na leitura que você faz da realidade, né? E das críticas que ele tem. Inclusive a classe abastada, né, a classe rica ou a classe média mesmo, nas entrelinhas ali do que esse episódio tem. É bem bacana. Bem curtinho, né? E serve para os dias de hoje. Ele triste 2025 ele é atualizado. Não, pro Brasil, entendeu? Se você procurar, você que for a favor de escolas cívico-militares, se você procurar as informações, o negócio é revoltante, que está sendo gasto dinheiro público para manter escolas comuns que foram lá e falaram aqui, ó, aqui mesmo na nossa cidade tem uma, né, que um idiota de um vereador, né, bolsonarista, pegou e falou assim, eu sou o vereador, que eu fiz a escola ali virar... Não tem nada demais na escola. Não tem uma grade, tipo assim, porque o que militar sabe a mais, que eles se acham casta, são coisas que não é pra gente saber mesmo, não é pra gente saber ficar empunhando arma, ir pra guerra, sobrevivência no mato. Porra, foda-se, a gente é urbano, entendeu? Você não é melhor do que a gente por causa disso. Se você ser militar, não quer dizer que você é melhor do que nós. A verdade seja dita. Muito pelo contrário, é bem capaz que você seja bem pior, se você tiver esse perfil aí, golpista, né? Mas pra gente não se estender, porque aí o nosso programa vai ficando gigante, com toda razão, porque esse último segmento do Rod Serling é muito provocativo, uma academia, e é ótimo, gente, ele é ótimo. Eu acho que o Rod Serling, eu repito aqui, que ele, nesse momento, ele passou pela censura imbecil dessa galera e entregou com essa adaptação incrível aí um ótimo segmento, com o olhar de uma pessoa que esteve no exército, que foi paraquedista, que tinha uma história, que não era alguém que debochava do exército, assim, era crítico, né? A várias questões. Não à toa ele tem a Quality of Mercy, ele tem aquele episódio lá, The Purple Testament, né? Em The Twilight Zone. Então ele tinha um olhar crítico, que era isso que interessava, né? E vamos lá então, chegando aqui aos finalmente, aqui agora a gente gerou aqui o novo conteúdo, né? Pra falar sobre o que a gente gostou mais, o que a gente gostou menos. Eu te pergunto, Marcos, o que você gostou? O segmento que você é mais... Falou assim, ou é mais de um dessa vez. O que você tem a dizer?
Ah, sim, eu gostei. Talvez o segmento que eu achei mais interessante, enquanto que me fez refletir mais foi a academia, The Academy, Uhum, uhum. né? Mas eu gostei bastante também do- digamos assim, do episódio do Medo das Aranhas também, né? É, ai que legal. Sim. O episódio que é baseado no conto da Joan Ike eu gostei, mas eu gostei um pouco mais, talvez, desses dois episódios. E eu não gostei nada da gag de humor lá do Nossa. Júnior. Isso aí eu não gostei Aí mesmo. É uma perda empatou. de tempo. Total. Não, aí nós vamos empatar nessa aí, porque, assim, pelo menos essa questão de não gostar, vai ser isso todo o podcast. A gente não gostou e a gente, não, a gente já até enjoou de ficar reclamando, porque chega a ser chato, Atrapalha. ser tão repetitivo, né? Atrapalha. Inclusive, essa gag, elas não são só inócuas. O Rodicelli tinha razão. Elas Total. atrapalham. É. Você tá com a experiência de uma coisa que é mais provocativa, que é uma coisa mais de horror, e vem a piadinha besta e Nossa, sem graça. Porque e se ainda fosse péssima. engraçado, Essa foi talvez, ruim. né? Nossa, horrível, Uhum. terrível. Mas assim, agora eu vim pra minha parte do que eu gostei mais. Você falou que gostou bastante, número 1 é The Academy, eu também. Coloco em primeiro lugar, que é o segmento que eu mais gostei. Mas o segundo vai ser o Marmalade Wine, porque eu não Uhum. apenas gostei do jeito como eles resolveram entregar esse episódio pro espectador, com esse negócio que, né, que eu até falei do Lars von Trier, né, de você não ter uma teatralidade, ter uma coisa farsesca, né? Então achei tão legal. Os atores também têm uma química muito boa, né? Ainda mais você falou que eles faziam sucesso no teatro, né? Não gostei muito primeiramente do The Academy, depois do Marmalade Wine. E, obviamente, vamos concordar aqui que o do segmento da gag é terrível, né? Mas, assim, no geral, foi um bom episódio. Eu gostei pra caramba, né? Fico pensando, né? O quanto que o Rod Serling não se irritou, né? Isso porque ele é um cara que já fumava muito, né? E tal. O quanto que isso também não adoeceu, sabe? Ele ficar tendo que e tentar explicar para uns caras burros, né? Tacanhos, né? Que não dá para você pegar um público e falar assim: ó, fulano, você bota uma coisa interessante e bota uma coisa engraçadinha pra rir. Interessante e engraçadinha, porque não é assim que funciona, né? E tal. E um cara que era premiado como ele era, né? Então, e trabalhou tantos anos pra TV, ele tinha uma experiência, né? Então, acho que esse Jack Laird aí, né? Era um trastão, né? Do caramba, né? Ainda mais que a gente viu que tem segmento que ele aparece atuando, né? Ele tava se achando nesse momento, hilário, né? A gente detonando o Jack Laird, né? Se ele tiver morto, ele vai vir puxar o nosso pé. Mas é isso então, né? A gente gravou aqui mais um episódio. Espero que você esteja gostando. Lembre-se aqui que os nossos podcasts estão saindo todas as segundas e sextas-feiras. Lembre-se que a gente precisa do seu apoio financeiro, nem que seja pouco, gente, não tem problema. Não precisa você doar 10, 20, 30, 40, 50. Se você quiser doar, ajuda muito. Mas, por favor, se você puder doar a partir de R$ 10, doe pra gente poder continuar. Tem o Pix, tá? Que é apoiomasmorra@gmail.com. Tem o Apoia-se, que é apoio recorrente, mensal, que eu acho que dá tipo pra sair no cartão de crédito, né, e tal. E também tem a vaquinha da câmera lá no LivePix GG, tá? Tudo isso acaba virando pra nossa vaquinha pra poder pagar o OneDrive com nossos episódios que você com certeza já acessou. E não deixe, tá? De seguir nosso canal, de acessar o podcast, deixar seu comentário. E lembrando que agora, né, nesse momento a gente grava um pouquinho antes, mas eu já estou fazendo os comentários sobre a série Severance, tá? Eu tô fazendo sozinha esses comentários, eu passo umas imagens, eu sou muito fã de séries de ficção científica, que tem essa coisa do viés humano a se analisar. Então, se você quiser, não se esqueça também de seguir, né, o nosso podcast lá no Spotify e se inscrever no canal para aperte lá as notificações para assim que tiver um episódio novo você já recebe informação, tá bom? Com isso, a gente deixa um abraço aqui, né, Marcos? Desejo o melhor para você e a gente se encontra no próximo podcast Galeria do Terror. Vocês fiquem todos muitíssimo bem, cuidem-se bem e estamos de volta em breve. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.